Olá, tudo bem? Bom, hoje o tema é sobre meditações. Esse vídeo aqui eu estou gravando quase em especial para uma leitora, mas é que foi uma sincronicidade. E eu, quando vejo as sincronicidades, eu não penso duas vezes. Eu já tomo a atitude devida. Eu na minha meditação de ontem, isso. Hoje é dia 22, então, há 2 dias atrás, na minha intuição, na minha meditação, eu tive uma intuição. E me veio assim, que eu precisava falar sobre meditação. Poxa, mas é sempre assim, a intuição vem e depois a gente pega a nossa mente e raciocina sobre aquilo, racionaliza até. E fica pensando, poxa, mas falar sobre meditação, tanta gente fala sobre meditação, tem tantos vídeos, eu não sou nem um especialista em falar sobre meditação, já faço meditação há bastante tempo, mas não sou um especialista, não sou um professor de meditação, por que falar em meditação? E deixei isso, veio com intuição, achei que era besteira da minha cabeça, ou era uma coisa bom, talvez lá mais para frente, enfim. E ontem, lendo nos comentários, eu respondo procuro responder todos os comentários, eu acho que não deixo quase nenhum de responder. Uma leitora me disse assim, mas Rogério, eu vejo, já procurei muitas informações sobre meditação, e tem muitas informações desencontradas, né? Então o que eu quero esclarecer aqui? Bom, as meditações, as informações são desencontradas, eu não acredito muito nisso. Pode ser que tenha algumas que não são nem de acordo com o que pode ser uma meditação. Mas, na verdade, eu acho que tem bastante possibilidade de como fazer meditação. Acho que essa é a diferença. Então tem tantas, eu escrevi até, são infinitas possibilidades. São infinitas possibilidades de a gente fazer meditação. E aí você vê uma, vê outra, como você não é informado, você acaba ficando, bom, qual que eu escolho? Tá certo, eu também no começo, quando procurei entender, há um tempo atrás, quando procurei entender o que era meditar, que eu não tinha esse hábito de meditar, eu me perdi realmente. Na verdade, a pergunta dessa leitora é muito pertinente, porque a gente se perde. Então, o iniciante, ele fala, mas o que eu faço? Né? Então ela me perguntou como eu faço a posição. Então eu vou tentar mais ou menos, hoje até na prática, eu só estou fazendo um esboço, mas até dar um modelinho de como eu faço. Né? Agora, são infinitas possibilidades, existem vários modos de fazer meditação. Eu não posso dizer que todas são certas, porque eu não estou aqui com o método de cada um que possa apresentar. Mas não existe errado. Vamos naquele princípio, não existe errado, nem existe certo. O importante da meditação, acho que começa tudo com a sua intenção. Tudo. Então, a sua intenção equivale. Eu tenho intenção de, essa intenção, a intenção, ela vai fazer com que você faça a meditação de ponta-cabeça, deitado, sentado, não importa. Poxa, Buda, tudo bem que era Buda, né? Nós somos iguais a ele, só que a gente não se lembra. Mas Buda, ele fazia meditação caminhando, né? Ele caminhava pelo bosque, caminhava pela floresta, pelos jardins, né? E ia caminhando e ia meditando, né? Sócrates, o filósofo grego Sócrates, ele parava em pé, onde ele estava, ele parava, fechava os olhos, não me lembro se ele fechava os olhos ou não, parava, ficava quase que nem uma estátua e entrava em meditação. Então, assim, a sua intenção, a força da sua intenção é que faz você entrar em meditação. Então, você pode meditar em um ônibus, né? Quem pega ônibus todo dia para ir para o trabalho aí no Brasil, e está sentado, ou está em pé também, ou no metrô, aproveita, fecha os olhos, põe um óculos escuro para não dizer que está dormindo e medite. Né? Se você tem a força de se concentrar, de que o barulho externo não te atrapalhe, você pode meditar em qualquer lugar.
Uma outra explicação. Meditação, eu já li muito, já estudei muito sobre a meditação, que o estado meditativo, seu, verdadeiro, é quando a gente está no agora. Quando a gente está vivendo o agora, o presente. Então, é um estado meditativo, porque cada vez que você vive no agora, você está vivendo um momento de Deus, um momento do Criador, um momento da fonte. A fonte só vive o agora, o presente. Não vive o futuro nem o passado. Só vive o presente. Então, você está sim num momento meditativo quando você está no agora. Por que você está no agora? Por exemplo, eu estou falando com você no agora, eu estou no presente. Agora, se eu estou aqui pensando outra coisa, olha, eu tenho que fazer tal coisa, e tentando falar com você, eu não estou no presente. Então, aquele momento que a gente faz na nossa vida, que nós fazemos tanto no dia a dia, no trabalho, até mesmo na escola, se tem algum aluno vendo, às vezes acontece ainda, eu estou prestando atenção na professora, mas não estou prestando atenção na professora, mas estou pensando já o que eu vou fazer amanhã. Ou eu estou no serviço, eu estou atendendo o telefone, eu estou digitando e estou gesticulando para o chefe alguma coisa. Não funciona dessa maneira. Lógico que o sistema adora essa maneira. Quanto mais coisas você faz ao mesmo tempo, para eles é maravilhoso. Lógico que é maravilhoso, porque você não está no agora. Então, você quer meditar? O passo mais simples de início da meditação é estar no agora. Quando você estiver no agora, quando você está fazendo uma coisa, eu estou almoçando. Você olha para aquela comida, abençoa, se é do seu coração abençoado, abençoa aquele alimento, coma, mastigue, sente o alimento, sente a textura do alimento, o gosto do alimento. Quando você está na mesa, está almoçando, vai falar com uma pessoa, dá atenção a ela, conversa com ela. Quando você está no seu computador, digitando lá no Facebook, seja o que for, vem alguém para falar, ou fala, olha, espera um minutinho que eu estou terminando de ver aqui, ou para de fazer o que você está fazendo diante ao computador e se dirige àquela pessoa com atenção. Esse é o momento do agora. Isso é estado meditativo. Ok? Agora vamos passar para aquele lado da meditação mesmo, que é você parar, se silenciar. Meditação é um estado de silêncio. Muitas pessoas talvez ainda tenham um preconceito, principalmente os ocidentais têm um preconceito contra isso ainda. Já hoje a meditação, ele deu um passo muito grande no lado do ocidente. Os orientais fazem meditação, sabem, a criança já nasce sabendo fazer meditação, ou pelo menos ter a ideia do que é meditação. Meditação, você entra no seu silêncio. Tem alguns métodos também que meditação é você deixar ir os seus pensamentos, trazer os seus pensamentos, analisar os seus pensamentos. Bom, como eu falei, são infinitas possibilidades. Eu vou falar o que eu faço, porque eu não posso falar o que os outros fazem. Sobre a postura. A postura, ela não tem postura. Não existe uma postura, como eu falei, Sócrates fazia em pé, Buda fazia caminhando. E canalizações de Cristo, que Cristo entrava numa gruta, canalizações, vejam bem, isso não está escrito na Bíblia. Detalhe. Ele entrava numa gruta e naquela gruta dele, ele se sentava numa pedra com as mãos aqui sobre as pernas e meditava, ou seja, ela não tem uma posição. Eu adoto um simples princípio. É importante. Esse princípio que eu adoto é deixar a coluna reta. Reta. Deitado ou sentado. Por quê? Porque conforme os estudos que eu fiz, eu percebi que os nossos chakras, a corrente energética que sobe e desce através dos nossos chakras, o ponto do nosso sétimo chakra até o chakra terra, chakra raiz, se circula a energia. Quanto menos a gente obstruí-la, mais flui a nossa energia. Então, não sei, posso ser que eu esteja errado, porque eu devo estar errado tudo que eu falei, do jeito que o pessoal, do jeito, por exemplo, Cristo meditava, mas é como eu adoto. Ok, então, sentado ou deitado é a mesma coisa.
Tem gente que fala que deitado dorme. Bom, você precisa estar realmente você precisa estar concentrado naquilo que você quer fazer, senão você dorme mesmo. Lógico, você é relaxado na cama, você dorme. Eu faço deitado. Né? Por exemplo, minha esposa faz sentado porque ela fala que ela dorme. Né? Ela tem facilidade de dormir, ela dorme. Mas ela funciona assim, ela funciona muito bem ela sentada. Ela sentada não tem aquela posição que vocês estão acostumados a ver, que é até característico, né, de quem medita. Não é esse método que eu tomo, nem da minha esposa, mas que tem gente que toma e funciona também muito bem, e eles têm a filosofia deles, e muito respeitável. Está correto desculpa, italiano, e está correto, a mesma coisa. Bom, eu faço deitado. Então vamos um pouquinho da prática. Eu faço assim, vamos lá. Me deito, faço algumas respirações tranquilas, bem serenas, respirações de relaxamento, para que a gente realmente relaxe. A gente às vezes está no computador, você está fazendo uma coisa, você veio da rua, está na hora de meditar e precisa relaxar. Realmente isso é um ponto importante. Se você não estiver relaxado, complica um pouquinho. Mesmo que você esteja vendo lá no ponto dentro do ônibus, sentado no ônibus, enfim, você tem que estar consigo mesmo relaxado. E você tem que tentar aliviar um pouquinho os seus pensamentos, tem que tentar deixar a sua mente um pouquinho de fora. Mas quando você vai iniciar a sua meditação, o que acontece quando você faz a conexão? Né? Quando você faz a conexão, você está fazendo a conexão com o seu eu superior, com a fonte, com os seres de luz, e você está abrindo canais. E ainda nós temos a densidade. E essa densidade, sabe aquele ruído de uma frequência de rádio que está com aquele chiado? Que é exatamente isso, porque nós entramos em certa frequência, nós estamos numa frequência e depois a gente deixa a nossa frequência mais elevada, uma frequência mais alta, onde a gente entra em determinadas camadas, patamares, e a gente vai subindo, cada vez que a gente vai subindo aquela frequência, vai deixando frequências mais sutis, a gente vai entrando em camadas diferentes. Só que quando a gente está entrando nessas camadas, pode haver aquele ruído. Então, é uma frequência de rádio que está com interferência. É isso que acontece. E essas interferências são aquelas baixas energias, baixas vibrações, que pode te fazer uma brincadeira com você. Então, vocês precisam não se preocupar. Não tenha medo. A palavra medo não precisa existir no seu coração. Mas precisa ter a atenção de você saber alinhar qual é o seu objetivo. Então, na meditação, abra sempre pedindo proteção. Né? Imagine primeiro você, por exemplo, abrindo o seu campo áurico, uma proteção. Eu chamo o meu campo áurico, em volta do meu campo áurico, eu chamo de casca do amor. Né? Ele uma vez uma canalização há um tempo atrás e adotei esse nome. A casca do amor. É a minha proteção. E eu imagino ela se expandindo como uma camada branca, meio dourada, e eu vejo a camada se expandindo em volta de mim, de proteção. Peço aos meus mentores que me protejam naquele momento e invoco a presença de Arcanjo Miguel. Eu invoco a presença de Arcanjo Miguel. Eu pertenço ao primeiro raio. Vocês podem analisar a que raio vocês pertencem. E eu posso até deixar o link, acho que eu vou deixar o link aqui onde vocês podem saber que raio você pertence, porque assim fica mais fácil. E eu pertenço ao mesmo raio de Arcanjo Miguel, o primeiro raio, e eu invoco a presença de Arcanjo Miguel para ele me trazer a sua proteção, para ajudar na minha proteção, porque minha proteção eu já tenho, e trazer o amor incondicional que ele pode me fornecer, que pode me trazer, que pode somar ao meu amor incondicional. A partir dali eu relaxo e peço aos meus mentores para me ajudar a elevar as minhas frequências, e depois eu invoco a presença do meu eu superior. Mediante a isso,
posso fazer algumas variantes de chamar alguém especial naquele dia, chamar no sentido não de invocação, de incorporação, não é isso, mas de chamar para proteção ou para poder fazer uma participação a mais, porque eu quero tocar em determinado assunto. Mas enfim, depois quando eu chamo o eu superior, eu chamo a presença do Pai. Aí o circuito está fechado. Uma vez que está fechado, você está lá em silêncio. Qual é o trabalho que você tem que fazer com a sua mente? O que vai acontecer? Vai acontecer que a tua mente traz o assunto que você tem que fazer, o almoço, traz o assunto que você tem um compromisso com seu filho, com sua filha, né, com sua esposa. Logicamente que os assuntos do dia a dia podem vir à tua mente. Quanto menos assunto tiver, mais silêncio tiver na sua mente, melhor é. Ok? Como você tem que lidar? Você não tem que combater com eles, você não tem que lutar com eles. Faz parte de você. Sua mente, seu ego faz parte de você ainda. E você não tem que combater, porque quanto mais você combater, mais você vai atrair. Ou seja, quanto mais resistência a gente faz, mais a gente atrai aquilo. Ok? Então, o que você tem que fazer? O pensamento vem, você tem que estar no estado de observador. Ele vem, como você está concentrada naquele momento, você tem que estar concentrado, o pensamento vem, você observa que o pensamento veio, e você fala, eu deixo ir, isso não serve no momento para mim. Você mesmo mentalmente pode falar isso. Né? Eu observo isso. Eu quero me alinhar com, né? Quero me alinhar com a fonte, eu quero me alinhar com a frequência do amor. Estou me alinhando com a frequência do amor. E aí vem um pensamento, vem outro, até que os pensamentos vão diminuindo. E é onde você entra numa pré-fase de estado meditativo. Né? Daí em diante é difícil explicar, porque cada um tem o seu jeito, acontece com cada um de um modo diferente. Né? Muitas vezes eu entro num estado meditativo e não percebo. Estou lá, eu tentei silenciar minha mente, eu entro num estado meditativo e vou. Já aconteceu comigo, eu faço meditação em torno de 1h e 15, às vezes eu faço menos, dependendo do dia. Pode ocorrer que eu faço meia hora, mas no geral eu faço 1h e 15 de meditação. E já ocorreu comigo que eu voltei, quando eu voltei eu falei assim, eu voltei, não percebi que tinha voltado, porque para mim eu estava lá ainda, né, não percebi que eu desliguei e acabou a minha meditação. Eu coloco um cronômetro, né, coloco um timer e tocou o timer. Eu falei, mas como tocou o timer? Eu acabei de começar, né? Mas não é que eu tinha ido, eu tinha voltado, não tinha nem percebido. O tempo do agora, não existe 1 hora, né? Então isso pode acontecer. Não, vocês não têm que se assustar, tem que deixar a coisa correr. Aliás, não tem que se assustar com nada. Tudo que acontecer é experiência. Mas sempre, o que é mais importante na meditação é o seguinte, estar no estado de observador. Esse estado de observador, de você observar o seu pensamento, de você observar se você vê alguma imagem, observar o que acontece, se é que você vê alguma coisa, observa alguma coisa, ou sente alguma coisa, é o melhor estado que você possa estar. Porque esse é o estado onde você consegue analisar posteriormente. Porque na meditação nós não devemos analisar. Por isso que eu estou falando do estado de observador. A gente tem que estar quieto, não fazer nenhum julgamento de nada, não falar, poxa, que legal, incentivar aquilo, ou tentar puxar mais alguma coisa sobre aquilo. Não. O teu estado meditativo é um estado de silêncio, é um estado de ligação com a fonte. Então, respondendo àquela leitora, não existe maneira de você fazer a meditação. Basta uma boa intenção. Mas isso é um beabá que eu dei. Existem vários métodos. Eu acho que a maioria dos métodos que as escolas de meditações dão são corretas, são válidas, muito válidas. Né? E cada um tem seu grau, seu nível que vai andando, não como evoluindo, mas que a gente vai usando de a sua melhor forma. Porque eu
eu me adapto melhor de uma forma, uma outra pessoa vai se adaptar melhor de uma outra forma. E aí também tem nossas crenças. Eu não é que eu não acredito, mas eu não me adapto, aquela crença não é boa para mim, de eu meditar com as pernas assim, né? E esse é o estado meditativo, né? É o estado que você está ligado com a fonte. Eu, quando aprendi a meditar, quando eu vi que a meditação era um caminho que eu posso dizer hoje, me abriu grandes portas. Eu costumo dizer o seguinte, que na meditação você nada fala e muito ouve. Agora na oração, na reza, você muito fala e nada ouve. E a gente tem que saber ouvir mais, né? E o Pai fala através do nosso coração. Talvez você não vai ouvir, pode ser que vai começar a você ouvir. Depois de um tempo você vai começar assim a ouvir. Né? Os seres de luz vão entrar em contato com você. Você vai ver imagens, os seus mentores. Seguramente vai acontecer. Mas o Pai fala com a gente através do coração. Então, no primeiro dia que você fizer isso, já vai estar acontecendo. Já vai estar acontecendo que o Pai já está falando diretamente com você, através do seu coração. Então, no seu inconsciente, né, já está sendo registrado certas informações, certos melhoramentos, as ajudas, já está chegando mais próximo, já está sendo arquivada no seu consciente. Às vezes você vai depois tomar uma atitude que você busca lá no seu inconsciente sem você perceber. Você começa a tomar atitudes que você fala assim, nossa, mas eu não sabia que eu sabia isso. Na verdade, que eu me lembrava disso, né? Essa é a verdade. Então, assim, o estado meditativo, ele é legal porque você escuta, né? Entre aspas, você escuta mais do que fala, né? E a gente está aqui para lembrar, então alguém tem que fazer a gente lembrar de quem a gente é. E a meditação realmente é um ótimo caminho. Eu aprendi, mudei o curso, o rumo de como eu lidava com a fonte, e vou dizer a você que realmente eu dei um salto quântico. Aquilo que eu não fiz em 10 anos eu consegui fazer em 1 ano. Mas é isso aí, pessoal. Já ia me esquecendo já. Da duração. Não é porque eu falei que a minha meditação dura 1 hora que vocês têm que fazer 1 hora de meditação, tá? Na verdade, as escolas, eu até aprendi dessa maneira, a gente inicia com 15 minutos, 20 minutos, e depois devagarzinho, conforme você vai se adaptando, você vai se sentindo mais à vontade, você vai aumentando o seu tempo. Não tem a necessidade de fazer 1 hora e nem tem que ter o objetivo de chegar até 1 hora. Isso não tem nada a ver, isso é uma coisa muito pessoal minha. Faço outras coisas dentro da meditação e tem gente que até faz mais tempo de meditação. Tem gente que faz 15 minutos e é a mesma coisa. Você recebe as energias, você recebe a comunicação, aquilo que tem que ser. Em 15 minutos ou em 1 hora é a mesma coisa. Basta 30 segundos, basta pouco tempo. Se fala-se 15 minutos, porque 15 minutos é um tempo que você consegue relaxar um pouco sua mente, você consegue tirar os seus pensamentos, e aí 15 minutos seria o mínimo, tá? Então, eu aconselho 15 minutos sim. Uma outra coisa é a constância. Como é que a gente se alimenta todos os dias, organicamente, você tem também que se alimentar espiritualmente. Então, a meditação ela começa realmente a dar resultados. Realmente não, ela só te dá resultados se você praticar todos os dias. É um hábito na sua vida, né? Como você orar, né? Orar todos os dias. Se você só ora só quando você pede ajuda, não digo que não funciona, mas demora mais para a resposta chegar, eu tenho certeza. Eu posso te afirmar isso. Uma outra coisa que eu falei que eu faço deitado, né? Para quem quiser fazer deitado meditação, sem um travesseiro. Sem um travesseiro. Porque, como eu tinha falado antes, a coluna é melhor permanecer reta, tá? Então, sem travesseiro para não ficar côncavo.
E as sensações vocês poderão sentir no início ou no decorrer dos dias, da semana, dos meses, sensações de energia, mas vocês não têm que se preocupar com isso. Isso tudo faz parte da meditação. Até legal, porque você fala, puxa, parece que algo está acontecendo comigo. Eu senti isso, eu vi uma luz assim, enfim. Né? Mas isso também não é motivo para você se ficar focado naquilo. Você não pode ficar focado naquele ponto. Eu preciso sentir alguma coisa. Tem gente que não sente absolutamente nada. Mas a meditação da pessoa é fantástica. Ok? Era só mais esse recadinho que tinha esquecido. Eu agradeço a oportunidade de poder falar com vocês. Obrigado.